O que você quer dizer? Emily será a dona da empresa. Minha voz estava firme, mas minhas mãos cerraram-se sob a mesa. O lustre elegante acima da sala de jantar lançava um brilho quente sobre a mesa, mas o ar da sala estava gelado. Meu pai, Richard Caldwell, o homem cuja empresa eu salvei da ruína, mal ergueu os olhos do prato enquanto continuava cortando seu bife. Lauren, sejamos realistas. Ele suspirou como se estivesse explicando algo simples para uma criança. Você é ótima em coisas técnicas, mas liderança não é o seu ponto forte. Precisamos de alguém com presença, alguém que imponha respeito. Sua irmã é a melhor escolha. Emily, sentada à minha frente com seu vestido de grife, tomou um gole de vinho com um pequeno sorriso conhecedor. Ela não levantou um único dedo para ajudar quando a Caldwell Enterprises estava se afogando em dívidas, mas agora, com a empresa obtendo lucros recordes, ela estava recebendo tudo. Desenvolvi o software que salvou esta empresa. Minha voz estava mais nítida agora, cortando o tilintar dos talheres. Sem ele, você nem teria uma empresa para repassar. Papai riu como se minhas palavras fossem divertidas. Então ele enfiou a mão no bolso, tirou a carteira e jogou uma nota amassada sobre a mesa pelo seu esforço. Olhei para a nota de $50 que estava entre meu prato e minha taça de vinho intocada. $50 pelos anos que passei trabalhando até tarde da noite escrevendo códigos até meus olhos arderem, pelas incontáveis semanas sem dormir que passei analisando perdas financeiras, projetando um sistema que não apenas nos tiraria da falência, mas também nos lançaria ao topo da indústria. $50 pela inovação que transformou a Caldwell Enterprises de uma relíquia moribunda em uma potência de $300 milhões. Minha mãe se mexeu desconfortavelmente na cadeira, olhando para mim, mas não disse nada. Ninguém fez isso. Olhei para meu pai, o homem que idolatrava enquanto crescia, o homem pelo qual trabalhei toda a minha vida para deixar orgulhoso, e naquele momento percebi uma coisa. Nunca foi sobre mérito. Nunca foi uma questão de esforço, sucesso ou mesmo lealdade. Era uma questão de controle. Entendo. Minha voz saiu mais baixa do que eu esperava. Peguei a nota de $50, virei-a entre os dedos e depois dobrei-a calmamente no guardanapo. Então eu me levantei. Lauren, não seja dramática. Papai zombou, acenando com a mão com desdém. Eu sorri. Não estou sendo dramático, só estou me desculpando. Claramente, meu papel nesta família nada mais é do que um personagem de fundo, então vou-me retirar de cena. Emily soltou uma risada suave, mal escondendo sua diversão. A mãe de Lauren começou, mas eu já estava saindo da sala de jantar, meus saltos batendo no chão de mármore da FL. Não bati a porta, não gritei nem exigi justiça, simplesmente fui embora. Na manhã seguinte cheguei cedo ao trabalho, como sempre. O escritório havia mudado no ano passado. Há apenas um ano, a atmosfera era sufocante, os funcionários sussurravam sobre demissões, os chefes de departamento pediam demissão antes que a empresa entrasse em colapso. Agora estava prosperando. Meu software revolucionou o setor de logística, automatizando processos que costumavam levar semanas em poucos minutos. Expandimos globalmente, garantindo negócios com os principais clientes. Mas hoje algo parecia diferente. Ao caminhar pelo saguão, notei alguns olhares nervosos trocados entre funcionários, conversas abafadas quando passei. Cheguei ao meu escritório apenas para encontrar a porta já aberta. Lá dentro, minha mesa estava vazia, meu computador havia sumido. A placa de identificação que antes dizia Lauren Caldwell, CTO, estava faltando. Sentada em minha cadeira confortavelmente folheando alguns documentos estava Emily. Ela olhou para cima com um sorriso brilhante e artificial. Bom dia, Lauren. Papai não te contou que vou mudar para este escritório. Você estará se reportando a mim agora. Senti meu estômago embrulhar, mas minha expressão não vacilou. Qual é a minha posição? Minha voz estava firme. Emily inclinou a cabeça como se estivesse considerando. Então ela encolheu os ombros. Vamos descobrir alguma coisa, talvez alguma coisa nisso. Apoie isso. Apoio na minha própria empresa, na empresa que salvei. Ela sorriu. Papai sugeriu que você tirasse uma folga, relaxasse de verdade, talvez trabalhasse em alguns projetos de hobby, mas não se preocupe, você ainda fará parte da empresa de alguma forma. Respirei lentamente, meu coração martelando em meus ouvidos. Eles queriam que eu saísse. Depois de tudo que fiz, depois de cada sacrifício, de cada madrugada, de cada solução que criei para manter esta empresa viva, eles estavam me descartando como uma reflexão tardia, como se eu valesse $50.
Olhei para minha irmã e depois para o logotipo da empresa nas paredes de vidro do lado de fora do meu escritório, Caldwell Enterprises. Um nome que já significou lealdade familiar e legado. Agora isso significava apenas traição. Mas não argumentei, não protestei, simplesmente balancei a cabeça. Entendi. Então me virei e saí. Eles pensaram que tinham vencido. Eles pensaram que eu desapareceria silenciosamente. Eles não tinham ideia do que estava por vir. Saí do escritório com a cabeça erguida e o pulso estável. Eles pensaram que tinham-me enterrado. Eles pensaram que eu iria desaparecer, exceto quaisquer restos que jogassem em minha direção, talvez até implorassem para ficar. Mas quando entrei no elevador e as portas se fecharam, um único pensamento queimou em minha mente. Observe-me. A primeira coisa que fiz foi desaparecer, não literalmente. Ainda apareci para trabalhar na manhã seguinte, ainda estava sentado à minúscula mesa que me haviam designado, no canto mais afastado do prédio, cercado de estagiários que ainda não sabiam quem eu era. Mas não revidei, não argumentei, observei e menos de uma semana vi exatamente o que estava acontecendo. Emily estava muito além de sua cabeça. Ela não tinha ideia de como administrar uma empresa, muito menos uma que acabara de se transformar em um império multimilionário. Ela passava os dias em reuniões intermináveis, tomando decisões baseadas no instinto em vez de dados reais. Demitiu os chefes de departamento que tentavam aconselhá-la, substituindo-os por amigos, pessoas cuja única qualificação era saber qual vinho combinava melhor com qual queijo. A empresa não era apenas vulnerável. Estava à beira do colapso novamente e eu havia construído tudo o que eles estavam destruindo. Foi então que tomei minha decisão. Se eles não me quisessem na Caldwell Enterprises, eu construiria algo maior. Certa noite, tarde da noite, muito depois da maioria dos funcionários ter ido para casa, sentei-me a uma cafeteria em frente a 3 das pessoas mais inteligentes e capazes com quem já havia trabalhado. Jake, nosso ex-CFO, o homem que equilibrou as contas quando a empresa estava se afogando no vermelho, que conhecia todas as lacunas financeiras. Como a palma da sua mão. Maya, a melhor analista de dados do ramo. Ela praticamente construiu o nosso sistema de perfil de clientes do zero. David, nosso engenheiro-chefe, a única pessoa que conhecia meu software tão bem quanto eu, porque codificamos a maior parte dele juntos. Às 3 horas da manhã, consumindo cafeína e por desespero, os 3 haviam renunciado silenciosamente no mês anterior. Eles não eram idiotas. Eles tinham visto a escrita na parede. Lauren Jake se inclinou para frente. Sua expressão séria. Qual é a jogada aqui? Olhei para eles e tirei uma pasta. Dentro estava tudo em que eu estava trabalhando em segredo. Estamos construindo algo novo. Eu disse simplesmente. Não precisei convencê-los de que estavam dentro. Só havia uma coisa. Emily e meu pai tinham esquecido o software. Sim, estava sob o nome da Caldwell Enterprises. Sim, eles detinham tecnicamente os direitos sobre ele, mas eu havia escrito o código original muito antes de implementá-lo na empresa na versão mais recente, aquela com os recursos mais avançados, nunca o carreguei em seus servidores. Ainda era meu. Passei o mês seguinte trabalhando em silêncio, refinando, melhorando, tornando mais forte, mais rápido. Então apresentei-o, não para a Caldwell Enterprises, mas para seus concorrentes. Em 3 semanas, recebi 3 ofertas. No final do mês eu tinha um acordo, um contrato de 50 milhões de dólares. E assim, eu não estava apenas competindo com a Caldwell Enterprises, estava prestes a destruí-la. O primeiro sinal de problema para a empresa do meu pai veio discretamente. Um cliente que era leal à Caldwell Enterprises há mais de uma década de repente rescindiu o contrato, depois outro e mais outro. Emily entrou em pânico. Ela começou a exigir respostas, demitindo pessoas aleatoriamente, culpando todos menos ela mesma. Mas a verdade era simples. A indústria havia mudado. A próxima geração de software, aquela que eu havia aperfeiçoado, agora rodava os sistemas concorrentes. A Caldwell Enterprises ficou subitamente desatualizada e eu estava apenas começando. O momento chegou 6 meses depois. Sentei-me no salão de baile de um hotel de luxo, bebendo champanhe enquanto o palestrante principal encerrava sua apresentação. Esta foi a Gala dos Inovadores Tecnológicos, um dos maiores eventos do setor do ano. Todos os principais CEOs, investidores e executivos estiveram aqui, e este ano fui o convidado de honra. Quando meu nome foi anunciado, levantei-me e subi no palco, meus calcanhares batendo no chão polido. Esta noite reconhecemos os visionários que impulsionam a indústria. O anfitrião disse, Lauren Caldwell, a criadora do software de logística mais inovador do mercado atualmente, transformou a forma como as corporações globais operam.
Sua empresa, a Nova Systems, está agora avaliada em mais de 500 milhões de dólares. Os aplausos foram ensurdecedores, mas quando olhei para a multidão, meus olhos se fixaram em um rosto familiar. Meu pai sentado no banco de trás, ao lado de Emily. A empresa deles estava novamente à beira da falência e ambos sabiam disso. Sorri, não por despeito, não por vingança, mas porque finalmente aprendi a lição que eles tanto tentaram me ensinar. Não precisei da validação deles. Ganhei nos meus próprios termos e desta vez não havia nada que pudessem fazer para me impedir. Fazia exatamente 1 ano desde aquele jantar humilhante. 1 ano desde que meu pai jogou uma nota amassada de $50 na mesa e me disse que eu não era bom o suficiente. 1 ano desde que minha irmã sorriu para mim sabendo que estava recebendo algo pelo qual nunca havia trabalhado. 1 ano desde que saí sem lutar, apenas para vencer a guerra. Agora, sentada à cabeceira da mesa de conferência da Nova Systems, revisando nosso último relatório trimestral, mal consegui suprimir uma milha. Receita, $320 milhões. Participação de mercado de 48% e empresas crescentes. Eles estavam sangrando. Eu havia desmantelado sistematicamente todas as vantagens que eles possuíam. Seus clientes abandonaram o barco, suas ações despencaram e seu último relatório financeiro vazado para a imprensa, há apenas uma semana, confirmou o pior. Eles estavam à beira do colapso e foi então que o inevitável aconteceu. Precisamente às 10 horas, minha assistente entrou em meu escritório. Lauren, seu pai e sua irmã estão aqui para ver você. Recostei-me na cadeira, exalando lentamente. Sul, finalmente chegou a esse ponto. Mando-os entrar. Eles entraram como fantasmas. O guarda-roupa de grife de Emily não conseguia esconder a exaustão em seus olhos. Meu pai, sempre tão sereno, sempre tão seguro de si, parecia mais velho, derrotado. Eles haviam perdido e sabiam disso. Lauren, começou meu pai, com a voz cuidadosamente medida, precisamos conversar. Apontei para as cadeiras em frente à minha mesa. Eles hesitaram, provavelmente porque perceberam que pela primeira vez em suas vidas estavam entrando em meu território. Mas eles sentaram. Emily mexeu as unhas desconfortavelmente, batendo no apoio de braço. Ela não olhava nos meus olhos. Lado pai, olha, tivemos diferenças, mas no final das contas somos uma família. A Caldwell Enterprises está passando por dificuldades. Precisamos da sua ajuda. Lá estava. Deixei o silêncio se estender, observando-os se contorcerem. Finalmente falei. E o que exatamente você está me pedindo para fazer? Papai se inclinou para frente. Estamos dispostos a oferecer a você um papel de liderança, algo significativo. Percebo agora que podemos ter subestimado você. Inclinei minha cabeça. Você percebe agora. Emily finalmente olhou para sua expressão. Tensa. Lauren, não seja mesquinha. Precisamos de você. Ok. Eu ri. Realmente ri. Você precisa de mim. Eu repeti. Isso é engraçado porque há 1 ano você me disse que eu não era material para liderança. Você me disse que eu só era bom para coisas técnicas. Papai teve a coragem de parecer frustrado. Você sabe como os negócios funcionam. Decisões foram tomadas. Mas agora temos que seguir em frente. Se você voltar, poderemos reconstruir a Caldwell Enterprise juntos. Lá estava ele de novo. Controle. Eles não me queriam. Eles queriam me possuir. E que posição você está oferecendo? Perguntei, fingindo curiosidade. Papai endireitou os ombros, como se estivesse se preparando para selar o acordo. Você seria o segundo em comando, logo abaixo de Emily. Pisquei e então ri novamente mais alto. Desta vez eles estão vermelhos. Lauren, cresça. Você construiu algum software, tudo bem, mas isso não significa que você sabe como administrar uma empresa no nosso nível. Parei de rir. Inclinei-me para a frente, apoiando os braços na mesa entre nós, e certifiquei-me de que minha voz estava fria como gelo. Emily, eu disse suavemente, minha empresa vale 500 milhões de dólares. O seu está a semanas da falência. Explique-me novamente qual de nós não sabe administrar uma empresa. Silêncio, silêncio puro e satisfatório. Papai limpou a garganta. Lauren, por favor, foi essa palavra que fez isso, por favor? O mesmo homem que me demitiu, me menosprezou, jogou dinheiro na minha cara como se eu fosse um funcionário indigno em vez de sua filha. Agora estava implorando e eu nunca me senti tão em paz. Não, Emily enrijeceu. Com licença. Eu disse não, eu presto atenção. Não preciso da Caldwell Enterprises. Você precisava de mim e me jogou fora.
Você fez sua escolha e agora pode conviver com ela. Papai exalou bruscamente, a frustração rastejando em sua voz. Você realmente vai deixar sua própria família falhar? Não deixei nada acontecer, respondi suavemente. Você destruiu esta empresa. No momento em que você colocou Emily no comando, Emily recuou da cadeira, levantando-se abruptamente. Seu rosto estava vermelho. Agora você está apenas amargo, ela retrucou. Você sempre teve ciúmes de mim. Eu dei a ela um sorriso lento e divertido. Ciumenta Emily, não preciso ficar com ciúmes. Já tenho tudo que você queria. Eu também me levantei, alisando minha blusa. Agora, se me dá licença, tenho uma empresa de verdade para administrar. Meu pai saiu em um silêncio furioso. Emily saiu furiosa, mas antes de desaparecer pelas portas, ela se virou. Espero que você esteja feliz. Lauren. Encontrei seu olhar. Totalmente calmo estou. Ela saiu sem dizer mais nenhuma palavra e quando as portas se fecharam atrás dela, sentei-me novamente e exalei. Então sorri porque pela primeira vez na minha vida, finalmente estava livre. No momento em que as portas se fecharam atrás de meu pai e minha irmã, me permiti uma expiração longa e lenta. Eles pensaram que poderiam entrar aqui, me pedir desculpas por Hollow e esperar que eu voltasse correndo para consertar a bagunça deles. Eles não tinham ideia de quem eu tinha me tornado, mas por mais que eu gostasse de vê-los se contorcer, eu sabia que isso não tinha acabado. A Caldwell Enterprises estava morrendo e, quando o navio afunda, ele arrasta tudo e todos junto. A questão era, eu deixaria isso acontecer? A notícia foi divulgada 3 dias depois. A Caldwell Enterprises declarou oficialmente falência. Estava em toda parte, revistas de negócios, fóruns online e até manchetes nacionais. A antiga gigante da indústria Caldwell Enterprises entra em colapso durante a noite. Más decisões de liderança sincronizam uma empresa de 300 milhões de dólares. Como a ganância e a política familiar mataram a Caldwell Enterprises. E a melhor parte, todos os artigos creditavam a mim o antigo sucesso da empresa. Todos apontaram o óbvio. A única razão pela qual a Caldwell Enterprises sobreviveu ao seu primeiro quase colapso foi o software que eu construí. E depois que eu fui embora, foi apenas uma questão de tempo. Eu estava em uma reunião quando minha assistente, Claire, bateu na porta do meu escritório, Lauren. Você pode querer ver isso. Ela me entregou um documento impresso. Eu o examinei rapidamente, meus lábios se curvando em um pequeno sorriso quando cheguei ao último parágrafo. Caldwell Enterprises estava sendo liquidada. Tudo estava à venda, a sede, o prédio, os bens restantes, até o próprio nome Caldwell. Papai estava desesperado. Ele tinha alavancado demais a empresa, contraído empréstimos numa tentativa desesperada de salvá-la, e agora os bancos estavam confiscando tudo. E eu poderia comprá-lo. A justiça poética era quase perfeita demais. Naquela noite, sentada em minha cobertura com vista para a cidade, pensei no que queria. Passei tanto tempo me provando, tanta energia, lutando contra as pessoas que me dispensaram, me traíram, me menosprezaram, e agora eu já havia vencido. Eu realmente precisava esmagá-los ainda mais? Lembrei-me daquela noite, há 1 ano, quando meu pai jogou $50 na mesa como se fosse uma gorjeta para uma garçonete, como se eu não valesse nada. E assim minha decisão ficou cristalina. Fiz minha jogada na manhã seguinte. Não passei por uma empresa de investimentos. Não usei terceiros. Eu queria que eles soubessem exatamente quem estava tirando tudo deles. Então liguei para o advogado da falência que cuidava pessoalmente da liquidação de Caldwell. Eu gostaria de fazer uma oferta direta por todos os ativos da Caldwell Enterprises, eu disse, incluindo o nome. O advogado hesitou. Senhorita Caldwell, você entende o que isso significaria? Eu sorri. Eu entendo perfeitamente. 1 semana depois, eu estava sentado na mesma sala de reuniões que meu pai governara como um rei. Só que desta vez era eu quem segurava a coroa. A papelada estava espalhada diante de mim, uma elegante caneta preta e dourada pousada em cima do contrato final com uma única assinatura. Caldwell Enterprises pertenceria a mim. O império que meu pai construiu, aquele que ele se recusou a me deixar liderar, agora era meu. Emily e meu pai sentaram-se à minha frente, ambos de frente para Ash. Meu pai parecia ter envelhecido mais 10 anos na semana passada. Emily nem sequer fazia contato visual. Ainda não consigo acreditar que você está fazendo isso. Ela murmurou. Eu levantei uma sobrancelha. Fazendo o quê? Comprar uma empresa falida e adquirir um nome que já não tem qualquer valor? Ela fez uma careta. Você sabe o que eu quero dizer. Recostei-me na cadeira, batendo os dedos na madeira polida da mesa.
Engraçado. Há um ano eu disse que você não achava que eu era capaz de dirigir uma empresa, mas agora você está agindo como se eu tivesse muito poder. Papai exalou bruscamente. Lauren, apenas assine os malditos papéis. Peguei a caneta, fiz uma pausa e deslizei os documentos de volta sobre a mesa. Papai piscou. Emily franziu a testa. O que é isso? Papai pediu uma contraproposta. Eu disse simplesmente. Ele pegou os papéis e examinou a primeira página. Seus olhos se arregalaram. Você está dissolvendo a Caldwell Enterprises. Emily engasgou. Você está desligando. Eu sorri. Isso mesmo. Meu pai parecia prestes a explodir. Por que você faria isso? Inclinei-me para a frente, com a voz calma, porque não preciso da Caldwell Enterprises. Nunca fiz isso, mas quero uma coisa. Apontei para uma única cláusula na última página. Papai seguiu meu dedo e ficou sem fôlego. Emily pegou o documento e leu em voz alta, com a voz trêmula. Todos os direitos restantes sobre o nome Caldwell, patentes e propriedade intelectual serão absorvidos pelos sistemas Nova e retirados permanentemente. Ela olhou para mim furiosa. Você não está apenas comprando, você está pagando. Encontrei seu olhar inabalável. Sim, a Caldwell Enterprises nunca mais existiria. O nome nunca seria reconstruído, a empresa nunca ressuscitaria, simplesmente desapareceria, assim como tentaram me fazer desaparecer. Papai cerrou a mandíbula. Você só está fazendo isso para se vingar de nós. Não, corrigi. Estou fazendo isso porque algumas coisas merecem morrer. Peguei a caneta novamente. Dessa vez eu assinei e pronto. Acabou. A era Caldwell acabou e em seu lugar o Nova System foi esfaqueado. Sem a concorrência do império fracassado de meu pai, expandimos rapidamente, garantindo contratos exclusivos que antes pertenciam à Caldwell Enterprises. Seu legado foi apagado. O meu estava apenas começando. 3 meses depois, recebi uma carta, sem endereço do remetente, apenas uma simples nota manuscrita dentro. Lauren, não espero perdão, mas espero que um dia você entenda, pai. Fiquei olhando para ele por um longo momento, depois joguei na lareira e enquanto as chamas consumiam o último remanescente da Caldwell Enterprises, sorri porque finalmente havia vencido completa e totalmente. 3 meses passaram desde que apaguei a existência da Caldwell Enterprises. 3 meses desde que assinei o documento final garantindo que o nome nunca mais subiria. 3 meses desde que meu pai e minha irmã saíram daquela sala de reuniões sem nada. E ainda assim, pela primeira vez desde que tudo isso começou, senti paz. A Nova Systems estava prosperando, sem concorrência da Caldwell Enterprises. Havíamos expandido agressivamente, garantindo todos os clientes importantes que já haviam sido orgulho de meu pai. Receita, 500 milhões de dólares. Domínio de mercado, status de 62%, líder indiscutível no setor. Mas os números não foram o que mais me satisfez. O que me satisfez foi andar pelo meu escritório todas as manhãs e ver uma empresa construída com base no mérito, ver funcionários que estavam aqui por habilidade e não por nepotismo, ver uma empresa que eu construí sem precisar da aprovação da minha família. Mas por mais que eu quisesse seguir em frente, o passado tinha um jeito engraçado de permanecer, especialmente quando recebi o convite. Chegou em um envelope sem identificação, um cartão simples de cor creme com elegantes letras douradas, gala anual da família Caldwell. Eu tinha esquecido tudo sobre isso. Todos os anos, desde que me lembro, meus pais organizavam o evento mais exclusivo do setor, quando ainda tinham poder. Este ano, meu pai não estava hospedando. Outra pessoa havia assumido o controle, alguém que comprou sua mansão em leilão após a falência. O convite nada mais era do que uma formalidade. Sem dúvida quem o dirigia agora não tinha ideia da história entre mim e os Caldwell. Foi por acaso que até recebi mas ao invés de jogar fora, tomei uma decisão. Não ia provar nada, nem pelo revenge, mas acabar de uma vez por todas com essa história. Na noite da gala, cheguei com um vestido preto elegante e feito sob medida, saindo do carro com a confiança tranquila de uma mulher que não tinha mais nada a provar. O evento foi tão extravagante quanto eu me lembrava. Candelabros brilhantes, música elegante e um mar de elites ricas bebendo champanhe como se ainda controlassem o mundo. Só que desta vez eu era a pessoa mais poderosa na sala e todos sabiam disso. Sussurros me seguiram enquanto eu entrava. É Lauren Caldwell? Não, ela administra sistemas Nova agora. Ela não destruiu a empresa de seu pai? Eu os ignorei. Eu não estava aqui por causa deles. Eu estava aqui por uma coisa. E então eu os vi, meu pai e minha irmã. Eles não eram mais o centro das atenções. Eles não estavam cercados por executivos poderosos discutindo negócios de milhões de dólares.
Em vez disso, eles estavam de lado, uma sombra do que costumavam ser. Meu pai parecia menor do que eu lembrava. Sua presença outrora imponente havia desaparecido, substituída por algo que eu nunca tinha visto nele antes: arrependimento. Emily. Por outro lado, ela ainda se mantinha erguida, mas eu podia ver as rachaduras em sua máscara, o modo como seus dedos apertavam a haste da taça de champanhe, o modo como seus olhos se voltavam para mim e depois para longe. Pela primeira vez em nossas vidas, eu era quem tinha poder, e ambos sabiam disso. Caminhei em direção a eles, meus calcanhares batendo no chão polido. Emily enrijeceu, meu pai se virou e, por uma fração de segundo, vi algo tremeluzir em seus olhos. Não é raiva, nem ressentimento, apenas derrota, Lauren. Ele disse, sua voz mais baixa do que eu já ouvi. Inclinei minha cabeça ligeiramente. Pai. Um longo silêncio se estendeu entre nós. Então ele suspirou. Suponho que esta seja a parte em que você se vangloria. Eu sorri levemente. Não, pai. Esta é a parte em que me despeço. Emily pescou o quê? Não vim aqui para jogar isso na sua cara. Eu continuei. Não vim te lembrar de tudo que você perdeu porque, francamente, isso não é mais da minha conta. Coloquei minha bebida em uma bandeja e encontrei os olhos do meu pai uma última vez. Durante anos passei minha vida tentando ganhar sua aprovação, tentando provar que era bom o suficiente. Expirei lentamente, mas não preciso mais disso. Virei-me para Emily. E não te odeio, nunca odiei. Eu só tenho pena de você. O rosto dela se contraiu porque, ao contrário de você, eu não precisava roubar poder. Eu disse que construí o meu próprio. Seus lábios se separaram ligeiramente, mas nenhuma palavra saiu. Pela primeira vez, ela não tinha nada a dizer. Eu dei a ambos uma última olhada. Olha. Então me afastei, não por raiva, não por vingança, mas porque pela primeira vez na minha vida eu estava livre. Saí da gala sem olhar para trás, sem precisar provar nada, porque nunca se tratou de vingança. Tratava-se de me tornar quem eu deveria ser. E ao entrar no carro, voltando para uma empresa, um legado, um futuro que era totalmente meu, sorri porque esse não era o fim da minha história. Foi apenas o começo.